Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Bem-aventurada. Estamos estudando juntas o livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus e hoje vamos falar do capítulo 9, Faça o Seu Melhor. Meu nome é Karina Barber e eu ministro para vocês esses podcasts através do Ministério Cafezinho da Tarde. Então seja bem-vinda, puxa uma cadeira, pega o teu cafezinho e vem compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração na leitura deste capítulo. Então, Elizabeth George, ela começa falando assim, que nós oramos e pedimos a Deus sabedoria diária para todos os desafios daquele dia. Somos energizadas e recarregadas especificamente pelo Espírito Santo. Dê o melhor das suas forças ao servir a Deus através de sua família. Viva uma vida simples, focada e perseverante. Não se exclua, seja grata por mãos que ajudam. Devemos focar no propósito de Deus para a maternidade, amar a nossa família. Como eu já conversei com vocês várias vezes, a maternidade para mim ela veio em fases. Eu acredito que para todas as mães são assim, só que como o meu corpo e a minha cabeça e os meus sentimentos processam a maternidade, ela tem sido algo bem peculiar. Eu notei que os primeiros momentos da maternidade, onde eu estava grávida da minha primeira filha, foram repletos de ansiedade, angústia com medo de perder o bebê, medo de passar por dores. A partir do momento que a minha filha foi colocada em mim, como eu já compartilhei com vocês antes também, eu senti o peso da responsabilidade. E eu venho tentando lidar, minha filha já tem 9 anos, e eu tenho tentado lidar com esse peso desde o nascimento até agora e com a adição de um segundo filho biológico, que foi o Thomas, e um terceiro, que foi o nosso filho por intercâmbio, né? Que ele morou 6 anos com a gente, eu tenho ainda como um filho, me preocupo, oro por ele. E assim, eles são meu ministério, eles 3, né? E eu vejo claramente os ciclos. Eu vi uma frase muito engraçada, gente, que dizia assim: não sei se estou vivendo ciclos, círculos ou circos. E é bem assim que eu sinto muitas vezes. Eu sinto que existem ciclos. Com a educação dos meninos em casa, tem sido ciclos de aprendizado. A primeira infância, aprender a andar, o fato da criança aprender e ter a independência dele, aprender até que ponto eu posso confiar no meu filho, brincar do lado de fora enquanto eu estou sentado, olhando, quando eu posso entrar. Enfim, foi muito aprendizado, até onde eu posso confiar, ele tá organizando as coisas dele, que tarefas eu devo, né, dar como responsabilidade a cada criança, quando. E toda essa parte da maternidade foram ciclos. E eu vejo, hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus me carregou literalmente nos braços, em cada um deles. Muitas vezes eu achei que realmente eu estava em circos, às vezes eu achei que eu estava andando em círculos, mas que são, na verdade, ciclos que a gente passa na nossa vida e que eles são peculiarmente, então são individualmente, especificamente capacitado pelo Espírito Santo. A mãe que você precisou ser quando o seu bebê não dormia à noite, quando ele estava com febre, quando ele tinha crise de garganta, não é a mãe que você vai precisar ser para um adolescente. São mães diferentes. Você vai passar por ciclos de maternidade. E Deus, ele vai nos capacitando a aprender a amar a nossa família nesses ciclos específicos. Eu tendo a comparar a maternidade com o maná no deserto. Você vai ter o alimento necessário para todos os dias, mas nem todo dia vai ser igual. Lembra que no fim de semana, Deus dava em dobro, eles pegavam, coletavam em dobro e guardavam. Então assim, e não apodrecia, né?
E Deus, ele nos dá essa força. A força, a graça para a gente exercer a maternidade bíblica, ela é diária, gente. Ela não é algo que você vai poder armazenar. O que você vai poder fazer é constantemente, como eu coloquei aqui, uma vida simples, focada e perseverante. A gente tem que saber aonde a gente vai chegar na maternidade. A gente tem que saber o que nós vamos querer intencionalmente criar no nosso lar. Mas muito da maternidade também, ela é natural. Ela vem das circunstâncias. Eu tenho aprendido a não forçar a maternidade, as circunstâncias, mas ao mesmo tempo direcionar, limitar a quantidade de distrações para que a gente possa estar focando no que realmente importa, né? Que é ter a vivência do evangelho no lar. Eu tenho aprendido também na questão da tranquilidade do lar, que tem sido os meus versículos favoritos. Eu tenho aprendido a tentar viver essa vida tranquila de uma forma intencional. Não colocar na minha agenda mais coisas, imprensar coisas, me sentir totalmente sufocada por afazeres. A gente tem diminuído as coisas que a gente faz em família. Até a igreja a gente vai 2 vezes ao mês, a gente não vai todo domingo. A gente tem tentado ao máximo respeitar o ritmo da nossa família para que essa agonia da vivência do século que a gente está vivendo não chegue nos nossos filhos. Nossos filhos tenham uma infância preservada e nós, como família, tenhamos nosso espírito calmo preservado para poder lidar com as situações diárias. Diálogo, conversa, atenção, não elevar a voz, são coisas que a gente tem praticado que você não tem como fazer se você está agoniada ali para correr, tem que vestir, tem que ir, tem que fazer. Não estou dizendo que a gente não vai ter esses momentos, existem atividades específicas que a gente faz, mas como família, nós temos que zelar pela paz do lar. Hoje eu estou fazendo a pergunta para mim, essa específica ação que eu preciso, vai me dar paz ou vai tirar a minha paz? Então, que valor vai estar agregando a mim? Nós vamos estar falando agora da resposta do coração. Ela diz, dê o seu melhor de todo o seu coração à medida que os dias chegam. Como eu falei, os nossos dias, né, não vão ser os mesmos em necessidade e em graça, mas à medida que nós entregamos, o ponto 2 entregue ao Senhor suas prioridades. À medida que nós entregamos as prioridades daquele dia a Deus, Ele vai nos dando a paz do que a gente vai precisar fazer naquele dia e o que vai ser preciso ser deixado para o outro dia. E a gente precisa conviver com essas coisas deixadas de lado, porque a paz no lar ela é mais importante. Provérbios, capítulo 3, versículo 6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, nós podemos confiar, o ponto 3, que Ele dirigirá os seus passos. Você não está nessa caminhada sozinha. Embora muitas vezes a gente se sinta perdida, sozinha, nós não estamos. O Senhor, Ele vai nos dando luz em meio a essa escuridão. Ele vai abrindo o caminho e mostrando para a gente por onde a gente deve ir. Então, nós devemos confiar que a gente vai fazer o que a gente consegue hoje com o que a gente tem e o próximo passo, o Espírito Santo vai estar nos guiando. O Espírito Santo é o melhor professor que a gente poderia ter. Então, nós temos que ter essa confiança no trabalho dele na nossa vida. Tiago 1:5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria que Deus dá, gente, é de boa vontade. Não é uma coisa que a pessoa dá sem querer, né? Ele dá pra gente com vontade, porque ele sabe que a gente vai utilizar aquilo para a glória dele. Ele sabe a intenção do nosso coração. E o último ponto é ore para fazer o seu melhor e confiar os resultados a Deus. Um medo que eu tenho, um pavor que eu tenho, é de viver essa vida intencional tão difícil que eu vivo, de tantos sacrifícios, de tanto esforço, e alguma coisa ruim acontecer com os meus filhos no futuro.
eu tenho pavor disso. Mas eu tenho que compreender que os frutos da vida que eu tô fazendo com os meus filhos não vão vir só na vida deles. Muitas vezes o fruto vai estar no testemunho de outras famílias. Muitas vezes vai estar a semente que a gente plantou. Deus sabe como, quando vai germinar. Deus, eu tenho que conhecer que mesmo que Deus não queira aquilo de forma que ele vai fazer acontecer, ele pode permitir outras coisas. Eu tenho que conhecer e compreender que ele pode. Ele sempre pode. E eu tenho que confiar que se ele quiser, ele vai intervir, ele vai permitir. E que nada vai acontecer na minha vida que não seja para a glória dele. Então, e tudo para o meu bem também, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que eu amo a Deus. Então, é uma coisa que eu estou lutando para lidar com essa ansiedade. É uma coisa natural minha, só que é uma coisa que é consciente e eu já conheço em que eu preciso trabalhar. Então, eu preciso confiar que essa colheita virá. Ela virá de alguma forma. A palavra de Deus não volta vazia. É bíblico. Então, que Deus possa estar dando para mim a perseverança de ver esses frutos. Né? Alguns deles eu já consigo ver na paz do lar. Outros deles eu só vou ver daqui a muito tempo. Então, que o Senhor possa estar me dando a perseverança no trabalhar para ver esses frutos. As minhas escolhas. Primeiramente, avalie sua semana segundo Tito 2 e 4. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Gente, esse é o versículo, né? Versículos 3 a 5 são os versículos do cafezinho da tarde. Eu comecei esse ministério por esses versículos para abençoar uma amiga, para poder compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. E cada dia mais eu vejo, como eu falei para vocês, esses ciclos de amor ao lar, ele vem de diferentes formas. Às vezes você vai precisar focar na limpeza, às vezes você vai precisar focar na organização, às vezes você vai precisar focar na alimentação. E são ciclos, são coisas que não são constantes. Você precisa de coisas fazer constantes e outros valores, outros ideais você precisa fazer aos poucos. E foca se essa atividade, isso vai trazer amor para a tua família. Se você vai poder demonstrar amor através dela. Se é algo egoísta para algum dos membros da família. Então, esse tem sido até a peneira que nós temos feito com relação às atividades da família. Isso aqui é uma coisa que todo mundo vai se beneficiar ou você apenas eu? Ou se é alguma coisa que vai ser apenas eu, é uma coisa que eu não vou fazer o tempo todo. Então, são coisas que nós temos que ter esse zelo para poder trazer essa paz no lar, para ver que nós pensamos e nós priorizamos uns aos outros, e o tempo uns dos outros, e o bem-estar uns dos outros. Comece cedo, hoje, todo dia e novamente. Então, assim, nós temos que ter esse zelo de perseverar, né? A gente vai ter o zelo de começar todos os dias e fazer todos os dias planejados para a glória de Deus. Número 3, inunde-os com amor. Pequenas ações de amor. Ó, filha, a mamãe fez sua comida favorita. Ó, filho, eu fiz isso porque eu sei que você gosta. Ó, filho, um abraço, um beijo. Meu filho fazendo a tarefa de casa, eu passando a mão com carinho nas costas dele. O encorajamento, a palavra de carinho, a oração, o amor. São as pequenas coisas, gente. A limpeza, a não jogar na cara certas coisas que a gente tem que fazer ou coisas que a gente faz, mas falar que com amor você está abdicando daquilo por a criança, para que ela entenda que as coisas têm custo e que você está pensando no bem-estar dela. Que ela valorize, né? Aprenda a valorizar as coisas que os pais fazem por ela. 4. Seja uma mãe envolvida. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29, 15. Esse versículo tem falado muito ao meu coração. Muitas vezes eu tô ali tentando descansar a cabeça, aí eu penso, a criança sozinha envergonha sua mãe. Eu vou atrás do meu filho para ver o que é que ele tá fazendo. Porque é algo natural. A criança, ela busca coisas para ela se entreter e ela muitas vezes não pensa na consequência.
E nós temos que estar em cima, gente. Essa era de tecnologia, sabe, internet. A gente limitou aqui em casa até o YouTube, porque a gente estava com receio de entrar em alguma coisa, ouvir uma propaganda que não devia. Então, os jogos que as crianças brincam, tudo é lacrado aqui em casa. Porque nós temos esse zelo de não deixá-los sozinhos, deles terem assistência, de terem a mãe. Eu não apenas estou em casa, eu quero estar com eles. Eu quero que eles entendam que eles têm a presença da monitoração da mãe. E por último, agende seus próprios objetivos. Você também precisa ter objetivos pessoais seus. A maternidade, você não tem como dar o melhor se você não faz o melhor para si. Esse período, eu sempre tento focar em alguma coisa na minha vida para eu melhorar. Esse período eu estou melhorando a minha alimentação. Eu incluí iogurte e frutas na minha alimentação diária. Eu incluí salada na minha alimentação diária. E isso tem sido para mim um foco de eu estar melhorando nessa fase. Durante o inverno eu melhorei a parte de exercício. Eu foquei nos exercícios e eu fiz exercícios durante meses. Mês passado não consegui atingir o alvo que eu queria. Esse mês não sei se eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir. Mas toda vida você vai ter que focar em alguma coisa para melhorar você, para você ser uma mãe melhor. Melhoro a minha intimidade com Deus, melhoro o meu conhecimento sobre a educação no lar e assim sucessivamente. Oração. Paizinho amado, o meu melhor muda todos os dias. É tão complicado e dolorido ter que me adaptar a não compreender o que esperar de cada dia. Eu rogo por sabedoria, rogo por fé, perseverança, visão, foco e paz. Ajuda-me a diariamente buscar e cultivar a tranquilidade no meu lar. Que a sua presença seja sentida em todas as situações. Que o meu lar esteja prostrado aos teus pés. Eu vou fechar esse podcast para vocês com a leitura de 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Eu oro que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que, através desse podcast, você se sinta encorajado a fazer o seu melhor todos os dias para a sua família, assim como Deus tem me fortalecido, na minha caminhada da maternidade, há 9 anos a fazer a mesma coisa, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo cafezinho. Tchau, tchau.